Isso, inclusive eu vou fazer um CSS na mão a mais aqui, que eu acho que esse fundo, esse degradê escuro aqui, que vem do OutSystems UI, eu estou achando ele um pouquinho forte demais para a minha lista aqui de produtos, na minha lista do cardápio. Então o que eu vou fazer eu vou abrir aqui o tema do meu aplicativo. Aqui é um editor de CSS totalmente aberto, eu posso colocar o CSS que eu quiser, sem limitações. Então, aqui eu vou colocar, eu já sei qual que é o nome do elemento que eu preciso utilizar, que é o card background color. E aí eu quero diminuir um pouquinho a opacidade desse cara. Então, coloquei um opacity 0.1. Aqui na prévia a gente já consegue prever, ó, se eu deletar essa linha aqui, a gente já vê a diferença acontecendo, né? Então, colocando o opacity 0.1, basicamente 10%, né, da opacidade de antes, ele já deixa o degradê um pouquinho mais sutil do que antes. Aí você pode me perguntar como é que eu sabia, né, qual que é essa classe que eu tinha que incluir aqui. Bom, tem várias formas, eu acho que é uma forma bastante bacana de explorar a parte do HTML, né, a parte construída lá do tema em HTML mesmo, usando o inspetor de elementos do Chrome. Isso funciona também em aplicações web, porque como o OutSystems UI é integrado entre aplicações web e mobile, as classes são muito semelhantes, se não as mesmas. Então, a gente acaba aprendendo, né, de outros projetos quais são as classes que a gente estiliza com frequência. Vou responder uma pergunta aqui do Daniel, tá? Porque ele perguntou, por que CSS... por que CSS inline? Nossa. Acabou a voz aqui. Por que CSS inline? Você consegue criar as classes e só daí definir ela, tá? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Não, nada me impediria de criar uma classe e estilizar essa classe, né? Por exemplo, o strike aqui no texto, o traço no texto, poderia ter sido uma classe, só que essa classe, ela acaba que não existe, essa específica de passar o traço no texto, não existe no OutSystems UI, eu teria que incluir ela no meu tema. Seria possível da mesma forma, né? Mas aí é só uma questão assim de criar o demo, né, para ser um pouco mais ágil. Eu optei lá por mostrar também para exemplificar, né, mostrar que existe lá esse recurso. Eu optei por usar lá o Style Properties para fazer isso aqui. Mas que nem eu fiz o opacity reduzido isso aqui, eu poderia ter feito uma classe nova para fazer o traço no texto aqui também. Então, bom, a gente tem aqui a nossa lista, né? Eu acho que ela está ficando bacana, né? Já está ficando bem mais apresentável. E dessa lista a gente tem que criar uma nova tela, que é a tela que a gente vai levar ao usuário quando ele escolher um desses itens, um desses cupons. Para essa tela aqui eu vou fazer uma coisa mais raiz, tá? Eu vou criar uma tela empty. É bom que a gente já mostra, né, que é possível criar uma coisa do zero também, sem precisar dos templates. Vou chamar aqui de coupon detail. Uma tela em branco aqui, não tem nada mesmo. Essa tela eu vou adicionar um input, um parâmetro de input, que é um coupon ID. Vou fazer um agradecimento só aqui. Galera tá... Mesmo tem a galera do time aqui ajudando a responder a pergunta, mas também o pessoal que está participando, né? Para a galera que não tem experiência, então o Jimmy deu uma resposta aqui sobre o CSS, o que é CSS. Bem prática, bem simples. Obrigado, Jimmy, aí pela ajuda. Esse é o espírito da semana mesmo, tá, galera? Show de bola. Bom, aqui eu vou passar o ID do cupom que o usuário selecionou, e aí eu vou criar aqui uma consulta ao banco de dados, que é através desse projeto, dessa opção aqui, Fetch Data from Database. Isso aqui vai criar o que a gente chama de aggregate. A gente já tem um aggregate aqui dos cupons, que foi criado pelo template. Eu vou criar um novo aqui do zero. Que basicamente é buscar dados à base de dados. Né? Exato. A gente está buscando dados lá daquela nossa base de dados que já estava criada. Exatamente. Então, aqui eu vou incluir as tabelas que eu vou consultar. Então, a gente compara aí com uma forma mais tradicional de fazer, que eu estaria escrevendo o código SQL agora, né? Aqui não, aqui eu só estou selecionando aqui as entidades, ele já é inteligente o suficiente para incluir os joins.
Claro que alguns relacionamentos são mais complexos, a gente tem que fazer os joins manualmente, mas geralmente funciona muito bem, né? A regra do 80-20, né? Aí a maioria esmagadora, ele já vai acertar para você e depois te sobra ali, às vezes, 10, 20% para ir lá e ajustar na mão. Então, mais Exato. uma vez, mais um pedacinho, né, que vai trazendo a coisa do 7x. Imagina, você arrasta a tabela para ali, ele já sugere ou já faz o link, né, o relacionamento com uma tabela enfim, que ele vê que tem relacionamento com ela. Exato. Aqui nos filtros, como eu vou filtrar um cupom específico, eu estou adicionando um filtro pelo campo ID do cupom. Eu vou dizer que nessa condição o ID é igual ao cupom ID que vem da tela. Ele até já renomeia o aggregate aqui, ele colocou o by ID no final sozinho, get cupom by ID. Até na parte de documentação, né, do código, ou seja, para melhorar a legibilidade quando a gente está analisando o código, quando a gente vai trabalhar no código de uma outra pessoa, tudo que a gente constrói, ele já vai até tentando dar os nomes das coisas ali de acordo com, enfim, tenta automatizar. É uma variável, ele já coloca o nome, é o ID, é a consulta. Então, quem trabalha com programação sabe a dor que é você tem que fazer manutenção em um código e variável 1, variável 2, consulta 1, query 2, né? E aí, cara, você cai de paraquedas no projeto, é o inferno. E aqui você consegue ter ela já própria te ajuda, né, nessa questão de documentação. Então, mais uma coisa aí, mais uma pitada, né, da coisa do 7x, né, da velocidade dela. Mais um ponto, né, para a plataforma. Aqui eu vou colocar um título, vou chamar aqui detalhes do item. O menu aqui, eu tenho alguns tipos de menu. Por padrão, ele mostra esse sanduíche, né, que ele abre o menu lateral que tem informações do usuário que está logado, né? Isso também tudo é customizável, obviamente, mas é o que a aplicação criada do zero já cria por padrão. Eu vou alterar esse tipo do menu para ser back, né? Já que eu estou no detalhe do item, quero ter a opção de voltar para a tela anterior. E aí uma coisa que eu amo aqui na plataforma eu vou aqui criar alguns widgets na tela, eu posso apertar Ctrl F, e aqui eu vou buscar o widget que eu quero. No caso, tem um widget que eu uso bastante chamado Card Sectioned. E aí daqui, da lista de resultados, eu arrasto e já solto na tela. Pronto, então, ele já o widget é um componente, tá? Um componente visual que ajuda a dar uma experiência melhor para o usuário, que ajuda a ter um padrão de tela diferente. Então, e aí, com uma pesquisa, uma raça e solta, você já tem o componente visual ali feito. Então, por baixo desse widget, você já tem aí CSS, JavaScript, HTML construído, mas para você arrastar e soltar, tá? Boa, é isso aí. Eu arrastei outro widget aqui que ele dá uma margem na tela, né, para ficar um pouquinho mais formatado. E aqui no meu widget tree, a minha árvore de widgets, literalmente, eu vou colocar um dentro do outro, né? Esse card sectioned, que ele é um retângulozinho formatadinho, bonitinho, ele vai ficar dentro do margin container para ele não ficar colado nas bordas da tela. São pequenos detalhes. Né? Isso, pequenos detalhes, né? De usabilidade. Aqui eu vou colocar no topo. Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou voltar para a tela de cupons e eu vou copiar. Eu vou copiar essa imagem que tem aqui. Selecionei o container que tem a imagem, o título, né? Eu dei um Ctrl C aqui. Ou seja, por mais que seja visual, você consegue ainda reaproveitar código, né? Você pode pegar um código que é muito parecido de um lugar, cola no outro, adapta e segue. Eu colei aqui, ele quebrou algumas coisas, né? Mas aí é uma refatoração simples, refatorar em OutSystems é muito fácil. E aí, se a gente for dar uma olhadinha aqui, o que quebrou é justamente porque aqui a query, o aggregate da tela anterior se chama getCoupons, só que na minha aqui é getCouponById. Então, provavelmente é só uma questão de mudar o nome de um para o outro, né? E aqui ele já reconhece o campo, já refatora corretamente. Então, eu vou fazer essa refatoração aqui ele já tem a função de formatação de porcentagem, tudo que eu já fiz lá atrás, né? Falando em reuso, né, eu poderia criar um widget novo para ter
essa formatação de percentual para ter imagem já embutida. Faz uma coisa só, Caio, para mostrar para a galera, para mostrar que não precisa selecionar, deixa na área de transferência aquele nome do objeto, vai lá e só faz Ctrl+V, Ctrl+V. Né? Só para a galera ver que também... Sim, tipo, beleza. Ó, você pegou ali, Ctrl+C, já deixou na área de transferência. Se eu for na lista aqui de erros, eu dou 2 cliques, ele já vai selecionar o que está a parte errada, aí eu dou um Ctrl+V. Acabou. Ele já... E aí tem um truque aqui que eu gosto bastante de usar, que é o seguinte, aqui eu tenho 3 itens, né? Eu vou resolver o primeiro, ele vai reclamar do próximo, né? Tem um getCoupons aqui, getCoupons aqui. Uma coisa que você pode fazer você pode pegar a variável ou a entidade ou o aggregate local, coloca o nome que ele está sublinhado, o nome sublinhado, né? O nome de origem. Então, eu vou mudar isso aqui para getCoupons. Ele já refatora tudo, já acerta todas as referências e agora você coloca o nome original. E assim, buf, já resolveu tudo de uma vez. Como ela conecta tudo por nome, ele podia ter feito isso lá no começo, né? Mas ele sacaneou a gente, ele pegou mais 1 minuto de live. Estou tentando ser didático. Ele podia ter feito isso lá no começo. Então, ela é muito conectada com o nome. Às vezes eu estou consumindo uma tabela de cidades lá do sistema X, mas daí alguém foi lá e disse, putz, cidade, agora a gente tem que consumir desse outro lugar aqui. Se tiver a mesma estrutura, né? Se elas tiverem os campos parecidos, às vezes localizar e substituir, localizar e substituir. Né? Então, ele mostrou 2, 3 técnicas diferentes aqui de refatoração para vocês verem, né? Enfim, da plataforma. Então, eu costumo dizer que a gente pode errar, mas não tem que ter tanto medo de errar, né? E não é de errar, é de não acertar a primeira quando a gente entrega um projeto, ou quando a gente está prototipando, né? Porque a velocidade de refatoração dela é muito, muito forte, assim. Eu ia falar muita palavra aqui com F, mas assim, ela é muito, muito, muito legal. Eu acho que é um dos maiores destaques, assim, para ser bem honesto. Eu acho que a refatoração, o poder da refatoração no OutSystems é uma coisa assim que não tem igual. É impressionante. Aqui também, ó, aqui eu quero colocar a descrição desse item. Então, posso pegar aqui o campo aqui do meu aggregate que estou expandindo. Na verdade, ele é do food item, né? O item do cardápio. Tem um campo description, eu vou arrastar aqui para a tela. E ele já põe aqui a minha descrição. Aí, como eu gosto um pouquinho de perfumaria, né? Eu vou colocar esse texto um pouquinho cinzinha, né? Geralmente, você tem uma descrição um pouquinho cinza, né? Então, aqui no campo de estilo, style classes, aqui eu vou colocar... Aqui basicamente são classes CSS. Como eu já sei de cabeça, né, as classes que o OutSystems UI usa, eu vou colocar um chamado text, neutral, set. Ele deixa um pouquinho cinza aqui, né? Uma coisa bem sutil, né? Se eu colocar 0 aqui, provavelmente ele vai ficar branco. Né? Se eu colocar 9, ele vai ficar mais escuro. Eu coloquei um 7 aqui para ficar um pouquinho mais cinza, né? Para demonstrar aqui que a gente tem essa facilidade de aplicar classe CSS também. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, funcionando? Opa, acho que eu esqueci um detalhe importante, hein? Na tela de cupons eu preciso criar um link em cada item daquele, né? Um link que leve para essa tela, né? Então, eu vou aqui abrir o widget tree. Vocês não estão vendo as mãos do Caio, tá? Se vocês estivessem vendo as mãos do Caio, vocês vão ver que provavelmente 70% do tempo ele está só ali no mouse. A minha mão, meu braço esquerdo tá parado mesmo, né? Boa, nem tinha reparado nisso. Ó, aqui, ó, acho que vale a pena fazer isso aqui um pouquinho mais lentamente. Eu acabei de fazer um link, né? Cliquei com direito aqui nesse container. Link to. E aí eu escolhi a tela que eu acabei de criar cupom detail. E aqui, como eu criei um input do cupom ID, ele me obriga a especificar o cupom ID aqui para passar como parâmetro. E aí, se eu clico aqui, ele já me sugere usar o ID do cupom atual da lista, né? O atual, traduzindo a atual, é current da lista. Então, ele já me sugeriu aqui passar o valor certo. Eu só vou aqui compilar e dar uma olhadinha lá como é que isso aí está funcionando. Como ele estava linkando as duas telas, e lá na outra tela você tem um parâmetro obrigatório,
Aí linkou de uma para outra, ele já diz, olha, para você navegar para lá, tem que passar alguma coisa nesse parâmetro aqui, né? Nesse parâmetro X. Então, isso é muito legal para quem está começando. Quem não programou em outras tecnologias aí, e aí você não faz ideia da assinatura, né, para navegar, você tem lá numa outra tela de parâmetros que ela está esperando de receber. E aí você tá lá quebrando a cabeça porque não funciona, porque não lista o que você queria que listasse. E aí, daqui a 2 dias você vai descobrir que é porque não está passando o parâmetro X. E aqui ela tem isso tudo muito conectado, né? Ou seja, a gente está falando de uma aplicação monolito, né? Ou seja, tudo num lugar só aqui. Mas mesmo quando a gente está trabalhando em camadas, que é uma outra coisa que a galera também é legal vocês saberem, dá para trabalhar com camadas, separar em arquitetura, né? Quase como se fosse o MVC. Quando você está trabalhando em camadas, toda essa persistência, essa ajuda, né, de, olha, aqui tem que passar um parâmetro do tipo inteiro, aqui tem que passar um booleano, esse parâmetro é obrigatório, isso tudo, ela já faz essa ligação muito forte para você, né? Então, só isso aí já resolve um monte de problema que você tem em outras tecnologias, às vezes quando as coisas não estão tão conectadas, principalmente no mundo de projeto, onde você tem a galera que desenvolve back, né? E depois você te entrega lá para o desgraçado de front para integrar. Aqui tá tudo fundido, tá tudo junto. E aí isso traz uma série de benefícios também, né? Perfeito. Não poderia falar melhor, Rafa. Então aqui a gente já vê que já tem uma coisa funcionando, né? A gente já está podendo ir para a tela de detalhe e voltar. Então o que falta a gente colocar aqui é justamente o botão que vai resgatar esse cupom, né? Ou seja, que vai mostrar o QR Code para que o aplicativo cliente, né, o aplicativo do restaurante possa escanear.